E aqui estamos com mais um especial de Natal do Escriba Café. Venham, crianças, sentem-se perto da lareira e vamos ouvir as mais belas histórias de Natal. Crianças? Cadê a criança de sempre para vir ouvir as histórias? Virou adolescente, só sobrou eu de criança. E quem é você? Sou seu sobrinho de verdade. Ah, tá. Fica aí então. Eu vou contar as mais belas histórias de Natal. Minha mãe falou que não era pra ouvir essas histórias que você conta no Natal. Faz assim então. Toma, R$50 e finge que tá interessado. Eba! Vai, pode fazer a abertura. Eu sou Guilherme Gosner Soares e esse é o podcast Escriba Café. Vamos lá, vamos começar esse especial com uma história real de Natal muito interessante. A neve já começava a cobrir toda a paisagem da fazenda Hinterkaifeck. Era a época do Natal de 1921. Em uma região isolada da Baviera, na Alemanha, longe de tudo e de todos, delimitada por florestas e bosques e com poucos vizinhos que também estavam bastante afastados da fazenda, Hinterkaifeck poderia ser desoladora para alguns. Talvez esse tenha sido o caso da criada da fazenda que naquele final de ano relatou à família Gruber que a casa era mal assombrada. Ela disse ouvir vozes estranhas, passos pela casa quando estava sozinha e outros ruídos e fenômenos que não podia explicar. Cada vez mais amedrontada, ela pediu demissão. No Natal, como de praxe, a família foi ao culto na igreja do vilarejo próximo. Andreas Gruber, o patriarca, com sua esposa, Cecília, a filha Vitória e seus 2 filhos, Josef, de 2 anos, e a também Cecília, de 7, que recebera o nome da avó. O marido de Vitória havia morrido na guerra. A família era reclusa e, segundo a opinião de muitos, estranha. Por isso, com exceção desses eventos religiosos ou da escola das crianças, raramente eram vistas. Depois do culto, voltaram para a fazenda e continuaram seus afazeres de final de ano. No início de 1922, algo estranho começou a ser percebido pela família. Os estranhos sons de passos que a antiga criada descrevera foram ouvidos no sótão. Andréia subiu para vasculhar o cômodo, mas nada foi encontrado. Esses sons, entretanto, vez ou outra continuavam a ser ouvidos, como um mau presságio do que estava para acontecer. Em março, Andreas se deparou com pegadas na neve, que vinham da direção da floresta para a casa e terminavam ali. Dias depois encontrou um jornal de Munique, mas ninguém havia trazido. E no final de março, uma das chaves da casa desapareceu. No dia 31 de março, Maria Baumgartner, a nova criada da casa, chegou. Ela fora trazida por sua irmã, que depois de ajudá-la a se instalar na casa, foi embora. E aquela foi a última vez que alguém viu os Grubers vivos. Alguns dias se passaram e os vizinhos e moradores da vila notaram que Cecília não estava indo à escola. As cartas não eram recolhidas da caixa de correio da fazenda e ninguém da família Gruber era avistado por passantes na região de Hinterkaifeck.
No dia 4 de abril, um dos vizinhos foi até a fazenda com 2 outros homens para saber o que estava acontecendo. Não receberam nenhuma resposta ao chamado e continuaram procurando, até chegar ao celeiro. Lá, uma cena terrível os deixou apavorados. 4 corpos ensanguentados e desfigurados jaziam no chão. Eram Andréas, as 2 Cecílias e Vitória. Aterrorizados, eles continuaram a busca pelos outros 2 membros da casa, Joseph e Maria, a criada. Ambos foram encontrados no quarto dela, também mortos de forma terrível. A notícia se espalhou rapidamente e vários moradores da região foram para a fazenda para averiguar o caso. A polícia só chegou algum tempo depois. Com todas as pessoas que passaram na fazenda antes da polícia, estragando evidências e possivelmente até movendo os corpos, a investigação se tornou muito difícil. O assassino, ao que tudo indica, já estava morando escondido no sótão por algum tempo, ou visitando a casa constantemente. O que explicaria os sons fantasmagóricos que a antiga criada e a família ouviram. No dia 31 de março, cada membro da família foi, de alguma forma, atraído um de cada vez para o celeiro, onde foram mortos com golpes de enxada. Andréas recebeu golpes no rosto que o deixaram desfigurado. Sua esposa foi estrangulada e levou 7 golpes de enxada na cabeça, quebrando todo o seu crânio. A cabeça de Vitória também foi esmagada com 9 golpes. E a jovem Cecília teve sua mandíbula estilhaçada pela enxada. Num horror ainda maior, ela não morreu de imediato. Antes ficou em choque por algumas horas, arrancando chumaços dos próprios cabelos em terror. A nova criada, num dos maiores e mais terríveis casos de estar no lugar errado na hora errada, foi morta em seu quarto, junto com o pequeno Joseph. O assassino ainda ficou alguns dias na fazenda, comendo, bebendo e cuidando do cachorro e dos demais animais. As investigações se mostraram muito difíceis, principalmente por não haver um motivo claro para a chacina. Dinheiro e objetos de valor foram deixados na casa, e não havia notícia de alguém que tivesse contas a acertar com os mesmos. Mas é aí que algumas histórias começaram a surgir. A família já possuía uma aura negra. Alguns anos antes, Andréas e sua filha Vitória foram condenados por incesto, o que chocou muitos. O marido de Vitória havia morrido na guerra em 1914, o que deixava claro que Joseph não era seu filho, e ninguém nunca descobriu de quem era. Rapidamente cogitou-se que Joseph era filho do seu próprio avô, ou de algum vizinho que fora amante de Vitória em segredo. Levantou-se a hipótese de que esse suposto amante, ao descobrir o caso de incesto, em fúria, matou a família. Mas quem teria tanto ódio assim? É aí que surgiu outra hipótese, que o marido de Vitória não teria morrido na guerra, e descobrindo o caso da esposa com o pai, aniquilou a família. Porém, os vizinhos possuíam álibis, e muitos soldados afirmaram ter presenciado a morte do marido de Vitória logo no início da guerra. Mesmo o caso tendo sido reaberto várias vezes, ele nunca foi solucionado, tornando-se um dos maiores mistérios criminais da Alemanha. Em 1923, a fazenda Hinterkaifeck foi demolida. No local foi erguido um memorial sobre o macabro incidente.
Que história construtiva e muito bem selecionada para o público infantil. Parabéns, conta mais. Não precisa exagerar na atuação não, ok? E onde foi que você aprendeu a falar assim? Bom, vamos lá. Vou parar com as histórias ruins por hoje, porque já bastam os vários pais que me xingaram nos natais passados, dizendo que reuniram toda a família para ouvirem juntos o episódio de Natal do Escriba Café. E, por fim, só deu criança chorando, velho criticando e mães possessas. Vamos para uma história mais leve. A história do Papai Noel. Na Escandinávia, no final do ano, acontecia uma festividade onde as pessoas comiam, bebiam e, dentre outros, aguardavam a passagem de um velho de barba, que passaria voando sobre um animal mágico e traria presentes ou castigos, dependendo de como a pessoa tivesse se comportado. Esse era o Jule, uma celebração pagã dos povos nórdicos. O velho de barba era o próprio deus Odin, que cavalgava Sleipnir, seu cavalo de 8 patas. Quando os cristãos começaram a dominar a Europa, a melhor forma de convencer os povos era criar celebrações e personagens que tivessem similaridades com os pagãos, mas que refletissem a mitologia cristã. Isso também ajudava a apagar os rituais pagãos. A data e comemoração do Natal foram baseadas nas populares celebrações romanas, Sol Invictus e Saturnália. O mesmo aconteceu com a imagem de uma divindade de barba levada por um animal mágico que distribuía presentes. O personagem escolhido para isso foi São Nicolau de Myra, que em vida fora um bispo católico no século IV. Era conhecido pelos seus atos de generosidade, e conta a lenda que certa vez, para ajudar de forma anônima um aldeão e sua família que estavam caindo na pobreza, jogou pela chaminé da casa da família um saco de ouro. São Nicolau se tornaria padroeiro das crianças, marinheiros, cervejeiros e estudantes. Na Holanda, por muito tempo, o Natal era celebrado em uma grande mistura de tradições pagãs e cristãs. E São Nicolau era conhecido lá como Sinterklaas. Nome esse que se tornaria Santa Claus quando os imigrantes holandeses levaram suas tradições para a América. A imagem atual de um Papai Noel só viria a se formar no século XIX através de um poema conhecido como "'Twas the Night Before Christmas". Poema esse que já carrega um mistério desde sua publicação. Era o dia 23 de dezembro de 1823, quando os leitores do jornal Troy Sentinel, na edição daquele dia, se depararam com algo diferente. Um poema intitulado Uma Visita de São Nicolau, ou, no inglês original, A Visit from St. Nicholas. Nesse poema está a imagem atual que temos do Papai Noel, suas renas, as visitas pelas chaminés e boa parte da mitologia natalina moderna. A obra se tornou um clássico instantâneo de Natal, e apesar do título original, ficou mais conhecida pelo seu primeiro verso, "'Twas the night before Christmas", ou em português, era a véspera do Natal. E com todo o sucesso, veio também o mistério. Ninguém sabia quem era o autor. O poema fora enviado de forma anônima para o jornal. Passaram-se quase 2 décadas, quando o Dr. Clement Clark Moore, um professor de literatura, se apresentou como autor. Ele inicialmente relutou em assumir o crédito por considerar a peça, que havia escrito originalmente para seus filhos, muito frívola para sua respeitável carreira acadêmica. E assim, um amigo enviou o poema para o jornal. Apesar de Moore ser considerado hoje o autor, muitos pesquisadores contradizem o professor, apresentando evidências de que o poeta Henry Livingston Jr. era o real autor do clássico, que moldou o Natal. O mistério ainda perdura, e o efeito do poema também,
que, somado às ilustrações do cartunista Thomas Nast, feitas posteriormente, trouxe a fixação visual da figura do Papai Noel alegre, barrigudo e de barbas brancas. Foi também Nast que o estabeleceu como morador do Polo Norte, com uma fábrica de brinquedos onde ele avaliava quem era bom ou mau. Apesar de Thomas Nast e outros ilustradores da época já terem adotado o vermelho e branco para o personagem, essa iconografia ganhou força em escala global no século XX, principalmente pelas massivas campanhas publicitárias da Coca-Cola, iniciadas nos anos 30, que fixaram de vez o aspecto bondoso, acolhedor e robusto que conhecemos hoje. Que cara é essa? Não me diz que você ainda acreditava em Papai Noel e eu acabei de estragar isso, não é possível. Você tem sorte de não ser uma criança que morava na Europa há alguns séculos. Naquela época eles acreditavam em algo que definitivamente gostariam de esquecer ou desacreditar. Na crença germânica, era na noite de 5 de dezembro que São Nicolau chegava para distribuir os presentes para as boas crianças. Mas ele não chegava sozinho. Junto vinha o imponente e horripilante ser. Peludo com chifres arrastando correntes, um sino de gado, um ramo de galhos de bétula e um cesto para bater e carregar as crianças que não se comportaram. Era o Krampus. De acordo com as lendas, Krampus era filho de Hel, a deusa nórdica do submundo, e está profundamente enraizado nas antigas tradições germânicas. Sua aparência horripilante não era inicialmente demoníaca, mas sim uma personificação das forças rústicas e temíveis das florestas alpinas. Sua origem pode estar ligada a divindades primitivas ou até mesmo aos faunos e sátiros da mitologia greco-romana, seres que governavam as florestas. Acredita-se que ele fazia parte dos antigos rituais de solstício de inverno, a noite mais longa do ano, um período onde o véu entre os mundos era considerado mais tênue. O próprio nome traz essa antiguidade, provavelmente derivado do termo germânico antigo Krampen, que significa garra. Quando o cristianismo se espalhou pela Europa, por mais que tentassem sumir com as figuras pagãs, não conseguiram por completo. Assim, o Krampus, o demônio do inverno, foi emparelhado com a figura benevolente de São Nicolau, criando uma dualidade: a promessa de recompensa para os bons e a certeza de castigo para os desobedientes. Contudo, a Igreja sempre viu a criatura chifruda com suspeita. Durante a Inquisição, houve severas tentativas de erradicar o folclore, pois o Krampus era visto como uma manifestação direta do demônio e uma afronta à doutrina cristã. Anualmente, continuavam a ocorrer nas ruas as procissões do Krampus, conhecidas como Krampuslauf. Mas com a chegada do século XX e os regimes ditatoriais, esse costume foi proibido em mais uma tentativa de sumir com esse folclore, por considerá-lo incivilizado e desnecessariamente violento, incompatível com a ordem social moderna que tentavam impor. Mas, apesar dos séculos de tentativas de supressão, o Krampus persistiu. Assim, na manhã do dia 6 de dezembro, as crianças acordavam e se deparavam com presentes, ou estariam cheias de hematomas, ou até mesmo sequestradas em uma cesta. E então, você tem sido um bom menino? Não se preocupa, podia ser pior. Você podia estar na Islândia. Conta uma lenda islandesa que uma ogra chamada Grilla, um ser monstruoso e temido,
vivia nas cavernas gélidas das montanhas. Ela era o terror das crianças, especialmente durante as celebrações do Yule, o Natal nórdico. Grilla era muito grande e tinha cascos e muitas vezes era descrita com vários olhos e cabeças. Seu passatempo favorito era descer para cidades e vilarejos durante o inverno, recolhendo em seu saco as crianças desobedientes e mal-criadas, que eram levadas para a caverna dela, onde seriam cozinhadas e devoradas. Para piorar, Grilla tinha 13 filhos, os Jólasveina, que eram conhecidos como os 13 Duendes de Natal, que eram tão terríveis e macabros quanto a mãe. No entanto, havia algo muito pior. Era o animal de estimação de Grilla, um gato gigante, que era chamado de Jólakötturinn, ou Gato do Yule. Durante o escuro Natal, o monstruoso gato, que era maior que a maioria das casas, passeava pelas vizinhanças espreitando pelas janelas com seus brilhantes olhos vermelhos. Ele estava buscando algo muito específico: crianças que não estavam com roupas novas. A razão disso era que crianças que se comportaram e conseguiram cumprir todas as suas tarefas ganhavam roupas novas na noite de Natal. Assim, quem não estivesse com roupas novas já sabia seu provável destino: ser puxado de sua casa pelas unhas afiadas do Jólakötturinn e então ter sua barriga rasgada e tripas devoradas. Se sobrasse alguma parte do corpo, é bem provável que seria despedaçada pelos duendes de Natal ou cozinhada pela própria Grilla em seu ensopado sangrento, enquanto as outras crianças aprisionadas em sua caverna gritavam de desespero pela morte terrível e iminente. Então você tem se comportado? De novo com essas histórias de Natal? Se ele tiver pesadelo de novo, você que vai lá cuidar. Onde já se viu contar essas histórias para crianças? Pelo amor de Deus! Mas nem me deixaram terminar. Tem a parte bonita também da história. Em épocas passadas, podia acontecer de alguma família islandesa não ter condições de comprar roupas novas no Natal. E seria muito injusto uma criança boa ser levada pelo gato demoníaco por causa disso. Assim, havia um interessante costume, onde outras crianças ganhavam uma camada extra de proteção caso doassem roupas novas para as outras crianças que não tinham ganhado presentes, formando uma bela rede de proteção mútua num verdadeiro espírito de Natal. E essas crianças foram as belas histórias de já não tem mais ninguém. As crianças crescem, os velhos partem. Como sobrevive o Natal? Como sobrevivemos? Em seu poema de Natal, Vinícius de Moraes escreveu: "Para isso fomos feitos, para lembrar e ser lembrados, para chorar e fazer chorar, para enterrar os nossos mortos. Por isso temos braços longos para os adeuses, mãos para colher o que foi dado, dedos para cavar a terra. Assim será a nossa vida, uma tarde sempre a esquecer, uma estrela a se apagar na treva, um caminho entre dois túmulos. Por isso precisamos velar, falar baixo, pisar leve, ver. À noite, dormir em silêncio. Não há muito o que dizer. Uma canção sobre um berço, um verso, talvez de amor, uma prece por quem se vai, mas que essa hora não esqueça e por ela os nossos corações se deixem graves e simples. Pois para isso fomos feitos, para a esperança no milagre, para a participação na poesia, para ver a face da morte.
De repente, nunca mais esperaremos. Hoje, a noite é jovem. Da morte, apenas nascemos, imensamente. Senhoras e senhores, eu sou o Christian Gurtner e esse foi o especial de Natal de 2025 do Escriba Café. Me é uma honra estar com vocês já por 21 natais. Apesar de que nesse ano foram pouquíssimos episódios publicados, fiz questão de que o especial de Natal saísse. 2026 será um novo ano, com uma rica temporada de episódios, e você, claro, independente do ano que você está ouvindo esse episódio agora, você é parte disso. Então, se você ainda não inscreveu seu e-mail em nosso site, faça agora para receber assim todo o conteúdo do Escriba Café. Se você ficar dependendo só de feed, redes sociais, Spotify, você não vai receber todo o conteúdo. A única forma é assinando o seu e-mail. Então vai lá agora, escribacafé.com, escribacafé.com. E se possível, e se for o seu desejo, seja um assinante premium, para além de receber o conteúdo exclusivo, você também vai apoiar o projeto. Acesse agora, escribacafé.com. A todos que me ouvem, o meu muito obrigado. Ah, você voltou? Então chegou na hora de despedir. Vai lá. A todos que me ouvem, o meu muito obrigado. Um grande abraço e Feliz Natal!